Olá, muito bom dia. Para quem não me conhece ainda, sou Carlos Nogueira, sou especialista em ajudar mulheres que reprovaram na prova prática de direção ou têm medo de dirigir. Hoje eu vou falar um pouquinho de um sentimento, de uma emoção que pode estar te travando, pode estar te impedindo. Muitas pessoas têm relatado que às vezes até consegue. Bom dia, Isabelle. Tá me ouvindo bem? Algumas pessoas têm relatado que às vezes até consegue ser aprovada numa única vez. Vão lá, fazem a prova e são aprovadas de primeira. Aí elas ficam felizes da vida. Ah, consegui tirar a minha CNH, agora tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser bonito. Só que aí, o que acontece? Ela vai para a prática e simplesmente chegando na prática, ela não dirige. Por quê? Porque na realidade ela tem um sentimento ali, uma emoção que a trava, que impede de chegar no resultado que ela tanto lutou, que ela tanto desejou, muitas vezes até tanto pagou. Então, às vezes, o medo, ele é uma emoção que todo ser humano sente. Eu já vi pessoas relatando: ah, eu tenho muito medo, eu sinto medo, isso é normal? É normal. Na realidade, todo ser humano vai sentir o medo. É uma emoção que foi criada pelo nosso cérebro, pela nossa mente, para nos proteger. Imagina se, por exemplo, tu não tivesse medo do fogo e aí fosse lá, colocasse a mão no fogo. O que aconteceria? Tu te queimaria. O que aconteceu? Quando criança, talvez os pais, as pessoas que tu mais conviveu, dizia: não brinca com fogo, fulano, não brinca com fogo, senão tu vai te queimar. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Com isso, criou uma memória de que devemos ter medo de fogo. Ou então aquelas pessoas que têm medo de altura, ou então aquelas pessoas que têm medo de alguma situação, de bichos, como de insetos, como barata, aranha, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque na verdade é a mente dela tentando proteger ela. Eu já vi pessoas com medo de cachorro. Por que o medo do cachorro? Porque na verdade ela, quando criança, ou foi mordida por algum cachorro, ou ela sentiu alguma emoção do cachorro. O que acontece? O medo, ele vai te ajudar a te proteger. Por isso que na maioria das vezes a gente sente medo. Eu vou dar um exemplo do cachorro. Eu, quando criança, eu simplesmente olhei um cachorro lá, o cachorro bonitinho, engraçadinho, e aí eu simplesmente levei a mão na cabeça do cachorro para fazer um carinho, para brincar com ele. Ele acabou me dando uma bocada e mordeu a minha mão. Com isso aconteceu o quê? Eu simplesmente, a partir dali, na mesma hora eu tive um sobressalto. Minha respiração acelerou, eu suei frio, teve um monte de sintomas naquele momento. Com isso, a partir dali, toda vez que eu via um cachorro, eu simplesmente sentia aqueles mesmos sintomas. Eu suava frio, eu tinha pânico, eu tinha uma sensação ruim. Então, aquilo ali ficou no meu sistema nervoso. E a partir dali, toda vez que eu gerasse alguma situação de estresse, de ansiedade, os mesmos sintomas apareciam e acabava me prejudicando. Deixa eu só ver o que a Rosa disse aqui. Oi, bom dia. Cheguei, doutor Carlos. Rosária, Rio Grande. Bom dia, Rosária. E obrigado pelo doutor, mas eu não sou doutor, ok? Eu sou no máximo um facilitador, uma pessoa que ajuda outra pessoa a chegar num objetivo. Bom, o medo, como eu digo, ele é um processo natural, ele ajuda a nos proteger. O que não pode acontecer é tu deixar que esse medo te atrapalhe no teu resultado. É o que acontece com a maioria hoje. 99% das pessoas que reprovam têm um sentimento, uma emoção negativa, que ela vem à tona na hora da prova, que ela vem à tona na hora que ela estiver dirigindo e acaba atrapalhando. O medo, o que é? Eu simplesmente tenho uma lembrança, gero uma imagem, vai gerar uma química, essa química vai ser descarregada no meu organismo, com isso vai gerar um monte de sintoma. Pode ser o famoso branco, o famoso esquecimento. Algumas pessoas têm tremedeira, elas tremem o braço, a perna, não conseguem segurar. Algumas pessoas vão ter calafrios,
outras pessoas vão ter vontade de ir no banheiro muitas vezes, outras pessoas vão ter cólica, vão ter ataque cardíaco, a respiração vai ficar ofegante. Tudo isso é ocasionado pelo sentimento que ela tem. E às vezes nem sempre é alguma coisa que aconteceu relacionada à carteira. Como assim? Eu tive uma aluna que simplesmente o avaliador, ela foi fazer o exame, entrou no carro, foi fazer a baliza e aí ela queimou o tempo, passou do tempo. E eu acho que o avaliador deve ter chamado ela em algum momento e ela não ouviu, ela continuou. Talvez o avaliador chamou uma, chamou duas, chamou três, ela não ouviu. O que aconteceu? O cara foi lá e bateu no vidro do carro que ela estava, na hora que ela estava terminando a baliza. Já tinha acabado o tempo. Ele bateu com tanta força que ela se assustou. Ela tomou um sobressalto. Ela ficou, o coração, o coração, como ela disse, parecia que ia sair pela boca. A respiração dela ficou ofegante. Ela simplesmente começou a tremer. Ela, percebendo aquilo ali, ela saiu do carro e ela já saiu em pânico. No momento que ela foi embora para casa, depois com o tempo aquilo passou. Só que o que aconteceu? A partir dali, toda vez que ela só pensava em fazer a prova, vinha já a imagem do avaliador batendo no vidro do carro. Com isso, o que acontecia? Aquele pensamento gerava uma imagem do avaliador, gerava uma química, essa química descarregava no corpo dela e ela tinha os mesmos sintomas. O coração parecia que ia sair pela boca, a respiração acelerava, o batimento cardíaco, ela simplesmente sentia calafrios, o corpo começava a tremer. E aí o que aconteceu? Ela percebeu que a partir dali ela não tinha condição de fazer a prova mais. Com isso, ela ia ter que entrar em contato com um profissional. Na época a gente já se conhecia, porque eu tinha feito vários cursos de hipnose junto com ela, e aí ela percebeu que precisava de ajuda de alguém que reconhecesse aquele sentimento e conseguisse identificar e dar uma solução. Foi o que eu fiz na época. Eu acho que eu levei 2 sessões para tratar ela, modificar aquele medo na mente dela e com isso ela ter resultado. O que deve acontecer? Na realidade, o medo ele vem para nos ajudar. Então, eu tenho que simplesmente modificar a forma como eu represento isso dentro da minha mente. No momento que eu fiz isso, fica muito mais fácil de lidar com a situação. Eu lembro que geralmente eu faço isso em uma única sessão de 1 hora. Eu lembro que na época eu precisei de 2 sessões. Por quê? Porque imagina uma pessoa que foi lá, teve aquele sentimento, aquela emoção, aquele medo, ela foi lá de novo e ela reforçou tudo aquilo novamente. E aí a cada vez que ela vai lá e reprova, ela está reforçando várias vezes aquele sentimento. Então, às vezes, bom dia Caroline Treich, bom dia Ana, às vezes se não resolver isso, não vai adiantar. E como eu disse lá no início dessa live, tu pode até muitas vezes conseguir ser aprovada numa dessas oportunidades e tirar tua carteira. Mas se tu não tratou esse medo, se tu não tratou essa reação, ela vai continuar a te importunar, a te incomodar, até muitas vezes te impedir de dirigir. Eu tratei uma senhora uma vez, bom dia Marcele, eu tratei uma senhora uma vez que ela simplesmente, e às vezes, como eu vou falar agora, não tem nada a ver com trânsito. Esse caso que eu falei foi de uma aluna que o instrutor bateu na janela e ficou aquele medo instalado. Teve uma outra vez que uma outra aluna, ela simplesmente foi fazer aula, o avaliador já tinha saído da garagem, já tinha feito a baliza, ela saiu do percurso com o avaliador e eu sei que na hora ela foi dobrar uma esquina e ela viu que vinha de um lado do carro, mas ela olhou para o outro lado e deu aquela matadinha no carro. O avaliador, eu acho que se assustou e achou que ela ia ir e deu uma batida na perna dela assim e deu um berro. E aí aquilo ficou na mente dela. E ela ficou com aquele sobressalto. A partir dali, toda vez que ela entrava no carro, ela tinha aquele sobressalto, ela tinha aquele sintoma. Então, ela ficou presa naquele momento. Como dizia Freud,
A nossa mente ela está a todo instante tentando nos proteger. Ela quer nos proteger, ela precisa nos proteger. É um processo que ela faz. Só que acontece o seguinte, no caso dessa aluna que ela simplesmente, o avaliador bateu na perna dela, a mente dela ficou presa naquele momento. E naquilo ali ela gerou um monte de sintoma. A partir dali, independente se ela entrasse num carro ou se ela passasse por uma situação de avaliação, de julgamento, uma situação de estresse, que hoje é normal, todo mundo, a gente vai sentir o estresse, até se diz que o estresse é inevitável pelo acúmulo de informação, pelo acúmulo de coisas geradas no dia a dia, até por culpa da própria tecnologia que hoje vem para nos beneficiar, ela também nos atrapalha. Como assim? Ela gera muito conteúdo, ela gera muita informação. A mente hoje, ela está tendo que assimilar muito mais coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que têm o hábito de estar com o telefone ligado e ela está com o som, as notificações tudo a 1000. Então o que acontece? Chega a notificação do e-mail, chega a notificação do WhatsApp, seja a notificação do Messenger, seja a notificação de que alguém colocou um story lá no Instagram, que colocou um story no Facebook. Imagina tudo isso na tua cabeça ao longo do dia. Aí potencializa isso mais com o barulho do trânsito, com as vozes das pessoas, com as conversas, às vezes com o barulho da TV, do computador. A tua mente chega no final do dia, ela está entrando em pânico. Algumas até travam antes, algumas se bloqueiam. E quando ela bloqueia, gera todo aquele sintoma. No caso dessa aluna que o avaliador bateu na perna dela, ela não precisava mais entrar num carro para sentir esse sintoma. Ela simplesmente, como ela era professora, no momento que ela estivesse no meio de uma crise, de uma tensão, que ela estivesse gerando aquilo ali, todo aquele sintoma voltava e atrapalhava não só a direção, atrapalhava ela no dia a dia. Muitas pessoas até, quando isso é muito, essa sensação de medo, de pânico, ela acaba gerando um sentimento e gerando aquela química negativa que está sendo descarregada com mais frequência no corpo, acaba adoecendo o corpo. Então, é algo que é na mente, mas adoece o corpo. Aí algumas pessoas acham, têm a ideia por falta de conhecimento, que se ela fizer mais prática, ela acaba com esse medo. Se tu que está aí entendeu tudo o que eu falei até o presente momento, tu acha que mais prática vai resolver o problema dessas pessoas? Coloca aí para mim. Com certeza não. Porque ela está aumentando, ela está gerando mais tensão, ela está gerando mais ansiedade. Enquanto ela não aprender a lidar com isso dentro da mente dela, ela vai continuar tendo o mesmo significado. E às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu nunca passei por uma situação dessa na direção, no trânsito, na hora que eu fui fazer a minha CNH, quando eu comecei o processo. Legal! Eu já vi pessoas que simplesmente a mãe entrou numa crise e aí teve que ser socorrida urgentemente para um pronto-socorro. Ela não estava no local na hora. Quando ela chegou em casa e ela só teve aquela notícia, ela teve aquele sobressalto, gerou aquele pensamento, gerou aquela química. A partir dali ela gerou uma situação, todo sintoma de pânico, de estresse, aquela pressão psicológica. E isso, quando ela ia dirigir, ela tinha aquela lembrança, aquele sentimento e acontecia a mesma coisa. Algumas pessoas vão dizer, mas eu não tenho medo. Às vezes tu nem sabe, todo ser humano, se é natural do ser humano, todo ser humano tem. E às vezes é inconsciente, que é pior ainda. Quando tu tem consciência que o sintoma aparece nitidamente, fica mais fácil de tu procurar achar a causa, tratar e fazer com que aquilo ali nunca mais te incomode. Mas tem pessoas que nem percebem, tem pessoas que são autoconfiantes. Ela vai lá pro dia da prova e diz, não, eu tô bem, eu dirijo bem, eu sei fazer tudo bem, eu não erro. Aí chega lá, dá o famoso branco, ou então simplesmente começa a tremer uma perna. E isso é uma reação de um sistema emocional. Então, ela está tendo o mesmo sintoma, mas não está sabendo nem da onde vem. O que precisa fazer? Precisa de um especialista preparado para identificar o que está acontecendo, aonde a mente dela, como diz Freud, prendeu, travou. A nossa mente ela é como um músculo. O que acontece? Quando tu trabalha aquele músculo,
ele está crescendo, ele está evoluindo. Só que quando tu leva um choque que passa por uma situação semelhante, ela trava, ela se fecha, ela se bloqueia. A partir dali, tu não consegue ter 100% do teu aproveitamento do teu cérebro, porque tu travou, tu bloqueou. A gente não, claro, ninguém tem 100% de aproveitamento. Einstein, que era um cara super inteligente, se eu não me engano, usava 5% do cérebro. Imagina nós, réis mortais. No momento que tu não tem essa função, tu tá travado, tá bloqueado. Agora, no momento que a gente vai lá, acha a causa, dá um novo significado, dá um novo entendimento para o cérebro, que é isso que tem que fazer. Por exemplo, eu já dei um exemplo de uma pessoa, ela está simplesmente vindo com uma filha, um filho pela mão, e aí eles estão caminhando. No momento ela decide atravessar a rua e ela simplesmente olhou para o lado e não viu nada. Mas num dado momento um carro entrou em alta velocidade, dobrou a esquina e veio em direção dela. Ela nem percebeu. No momento que o carro está em cima, ela foi atravessar, o carro buzinou. Bé! Ela levou um sobressalto, um susto. O coração dela disparou, ela teve taquicardia, como se chama, parece que saiu pela boca, a respiração ficou ofegante, algumas até travam, falta a respiração, falta o ar em direção ao cérebro, o cérebro não oxigena bem, por isso dá o famoso branco. Ela tem um leve esquecimento, a mente dela travou. O nosso cérebro, quando ele passa por uma situação dessas, o que acontece? Ele tem duas reações. Ou ele luta, aquele cara que faz um monte de coisa, reage, ou ele simplesmente foge. Quando ele foge, ele deixa o corpo ali. Quantas pessoas, às vezes, tu para para conversar com a pessoa, tá falando e a pessoa não tá nem aí. O cérebro dela, ao consciente, saiu. Como saísse do corpo. E aí ficou só o corpo ali. E ela simplesmente tá com um branco na cabeça. Isso é uma reação do nosso cérebro. Então, uma reação de luta ou fuga. No momento que tu dá um novo significado, muda aquilo ali dentro dele, ele começa a aprender. Ah, mas isso acontece rápido? Na maioria das vezes, sim. Por exemplo, se a partir... Vou dar um exemplo de uma outra aluna, porque eu tenho vários exemplos, várias histórias de pessoas que eu já atendi. Teve uma aluna uma vez que ela morava para fora, ainda mora, e aí simplesmente ela criava um monte de bicho lá, galinha, pato, ovelha, e aí tinha uns vizinhos lá que tinham se mudado para perto e eles tinham aqueles pitbull, os cachorros ferozes, e eles simplesmente quando soltavam os cachorros saíam fazendo fusarca para tudo quanto era lado. E aí um dia estavam os animais dela e o cara colocou os cachorros em cima dos animais dela. Ela ficou apavorada, ficou uma gritaria, ela gritava, berrava, o marido também, aí todo mundo entrou em pânico naquela situação, tentando afastar o pitbull dos animais. E aí o que aconteceu? Ela travou ali, ela bloqueou a mente dela. Toda vez que a partir dali ela ia fazer a prova prática, ela reprovava. Ela reprovou uma, reprovou duas, reprovou três, chegou a reprovar 8 ou 9 vezes. E aí um dia eu tô na esquina distribuindo folheto e aí ela tinha reprovado mais uma vez. E eu parava as pessoas, entrevistava, queria saber o que tinha acontecido. E aí eu perguntei, vi aquela pessoa já cabisbaixa, triste. Tu vê pela fisiologia da pessoa como ela estava. E aí eu parei ela e disse, e aí, não deu dessa vez? Ela, não, mais uma vez. E eu disse, então pega aqui, ó, aproveita essa oportunidade. E ela disse, o que é isso? É uma técnica científica testada e aprovada cientificamente, onde eu trato a mente das pessoas e ela já tem resultado e sai aprovado. Ela olhou para mim assim com cara de, isso é um charlatão, e disse, e rindo assim, começou a rir, isso é impossível, isso é milagre. E eu ainda colocava no panfleto, não é milagre. É técnica puramente científica. É como o teu cérebro funciona, ele vai ter uma reação que vai descarregar uma química no teu corpo, eu vou mudar desde a base e aí para ter uma reação diferente. E ela, isso não é possível, não pode acontecer. Então faz o seguinte, vou te dar aqui o panfleto, tu marca 1 hora comigo e eu vou te mudar a tua mentalidade nessa 1 hora. E ela, então tá, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não, que nem tu agora que tá aí, não acreditava. Ela não achava que aquilo era possível. Não tinha o entendimento, não tinha o conhecimento na época.
Hoje, graças à tecnologia, tu sabe que às vezes a gente pode curar uma fobia, um trauma, um medo, no estalar de dedos. Aí ela foi para consulta comigo, lá ela chegando, eu faço um questionário, uma entrevista, uma anamnese, que nem a gente chama, e ela disse para mim que ela já se tratava com um psicólogo há mais de 2 anos, e ela sempre tinha aquele sintoma das vezes que os cachorros foram colocados nos animais dela, nos bichos dela. E ela tinha o mesmo sentimento. E aí eu, através da técnica que eu utilizo, eu percebi que aquilo estava influenciando no dia da carteira. E às vezes não precisa muita coisa, é só perguntas e respostas. Como assim? Eu parei e perguntei para ela, o que aconteceu nas vezes que tu reprovou? E ela começou a pensar. Ela nunca tinha pensado. Às vezes é só, como se diz, é só fazer o processo reverso. Por exemplo, eu perguntei para ela o que aconteceu da última vez que tu reprovou. E ela começou a lembrar, eu fui lá, eu já tinha feito a garagem, eu tinha feito a baliza, fiz a garagem, o avaliador saiu comigo pro percurso, chegou na metade do percurso eu travei, não sei o que houve, aí ele mandou eu voltar, eu voltei e reprovei. E na outra vez, e assim eu fui indo. Até que ela chegou numa que ela disse, um dia eu estava indo no percurso com o avaliador e simplesmente ouvi o latido de um cachorro e aí eu puxei o freio de mão no meio do percurso e parei. E aí nisso o avaliador olhou para mim calmamente, bem tranquilo, e disse, o que houve? E ela disse, cachorro. E ele disse, não, mas não tem mais cachorro. Não, mas eu ouvi o barulho de um cachorro. Não, mas se tinha, não tem mais. Podemos ir. E ela disse, eu não consigo. E ele disse, então lamento, mas tu tá reprovado. E ela, eu não consigo nem tirar o carro daqui, eu não consigo me mexer. E ele disse, não, então deixa pra mim. E aí ele ligou o pisca-alerta, trocaram de lugar. E aí ele teve que conduzir o carro novamente pro local da prova. O que aconteceu? Quando ela me disse isso e falou a questão do cachorro, que ela já se tratava há 2 anos com uma psicóloga, eu disse, pronto, achei a causa, agora o que eu tenho que fazer? Mudar isso na mente dela, dar um novo significado. Foi o que eu fiz. Aí ela simplesmente disse que a psicóloga já tratava ela há mais de 2 anos e já tinha dado ela como curada. Eu disse, como que te deu como curada? Se tu vai lá, tu ouve um barulho de cachorro e tem o mesmo sintoma? Não, vamos mudar isso. E ela disse, como que a gente vai mudar isso? Quanta sessão precisa? Uma única sessão, aqui e agora. Além de tirar esse trauma relacionado ao cachorro, tu vai ser aprovada comigo. E ela riu, ela começou a debochar. E eu digo, eu nem quero que tu acredite. Eu só quero que tu faça o processo na tua mente. Eu vou te mostrar como. A partir daí, tu vai lá e depois tu me diz. Ela foi, fez e não acreditou. Ela não acreditou que aquilo era real. E ela foi lá no outro dia, fez a prova, foi aprovada e me ligou, bem louca, bem histérica, gritando, berrando. Eu fui aprovada, eu fui aprovada. Doutor, o senhor pode me atender agora? Na época eu estava atendendo um cliente e eu ainda tinha o hábito de deixar o telefone no vibra. E aí ele começou a vibrar, eu tive que atender, pedir licença para o cliente. E aí ela foi lá e disse, eu quero ir agora, porque eu não sou da cidade, eu preciso falar com o senhor. E ela me trouxe na época um monte de presente, me trouxe perfume, me trouxe chocolate, me trouxe flores. Cara, foi maravilhoso. A partir dali, eu vi que algumas pessoas têm que fazer algo mais. Algumas pessoas têm que tratar isso na mente dela. Tu acha que enquanto não tratar isso, aquilo ali vai ficar atrapalhando, vai ficar impedindo? Pessoas que mesmo assim conseguem ser aprovadas, se ela não tratar isso dentro da mente dela, não vai adiantar, porque a partir dali ela não vai dirigir. Eu já tratei pessoas que tinham 1, 2, 3 vezes trocado já a habilitação, tinham o carro na garagem e não dirigiam porque elas entravam no carro, elas travavam. Muitas não tinham nem a ideia de pegar o carro que já travavam. Isso não tem idade. Vai de 18 anos, que é o permitido, até 60, 70, 80.
Isso acontece, é normal da mente do ser humano. Só não é normal tu deixar que isso te atrapalhe não só na direção, não só no teu dia a dia, mas como na tua vida como um todo. Não pode deixar que isso impeça de realizar o teu sonho, tua meta, teus objetivos. Então é isso que eu venho ensinar para as pessoas. Por que eu não ensino prática? Porque a prática, nesse caso, nessas situações, não resolveria. E quantos exemplos eu dei aqui e a maioria das pessoas não estão nem percebendo que isso está acontecendo na vida delas. E enquanto tu não resolver isso, não vai adiantar. É uma coisa que vai estar contigo e às vezes o que precisa fazer? Tem que procurar um especialista. No caso, eu sou esse especialista. Eu trato essas pessoas. Mas uma coisa que eu aprendi que eu não gosto é de criar dependência. Eu ensino a mente como tu vai fazer na tua mente quando tu for lá precisar passar por um momento desse e tu vai repetir aquilo. Algumas pessoas precisam de várias sessões. Por quê? Porque ela teve que fazer aquele processo negativo na mente dela várias e várias vezes. Então, às vezes eu levo um pouquinho mais de tempo, mas até hoje não teve ninguém que, como digo, que não resolveu. Todas que passaram por esse tratamento, por essa situação, conseguiram resolver. Tem pessoas que estão tentando há mais de 3 anos e não deram solução. E elas vão continuar enquanto ainda não for percebido. Qual é a minha ideia, a minha missão de vida? É fazer com que essas pessoas entendam, identifique o seu problema, identifique a sua situação, resolva isso, porque também não adianta saber que tem um problema e não dar a solução. Então, resolva isso e tenha uma vida melhor. Isso não acontece só para quem vai fazer a carteira de habilitação. Isso acontece para as pessoas que estão tendo um desequilíbrio hormonal, pessoas com sobrepeso, pessoas que estão se sentindo frustradas, pessoas que estão se sentindo depressiva. Tem uma causa psicológica, mental por detrás. No momento que tu acha a causa, acha o problema e dá a solução, e às vezes a solução é mudar o significado como a pessoa interpreta dentro da mente dela. Por exemplo, aquela pessoa que atravessou a rua e o carro buzinou, tu pode, a partir dali, mudar isso na mente dela. Mostrar para ela que, legal, aquele carro lá aconteceu aquilo, mas não acontece com todos. Se ela sair na rua, quantos carros passam por ela e não buzinam? Quantos carros, então, se buzinar, é normal, simplesmente vai acontecer. Alguém avisando de algo que pode ser perigoso, alguém que está avisando de algo que poderia estar acontecendo. Entende isso? Tudo que eu falei aqui ficou esclarecido? Tem alguma dúvida para quem está aí agora, queira fazer alguma pergunta relacionada a isso que eu disse? Aproveita, pessoal, aproveita que eu vou tirar um tempinho para responder. Então, no momento que tu aprender a lidar com isso dentro da tua mente, o processo acontece muito mais rápido e dura por muito mais tempo. É isso que eu me proponho. A minha missão de vida não é ensinar pessoas a ser aprovada através da prática. Não é ensinar pessoas a fazer aquela prova teórica, apesar de eu ter tido excelentes resultados com 2 ou 3 videozinhos que eu gravei para que as pessoas vejam aqueles videozinhos e coloquem em prática. Mas não é. A minha verdadeira missão de vida é mostrar que todo ser humano traz dentro de si, assim como ela cria o problema, ela cria a solução. Assim como ela cria a doença, ela também traz a cura. É ela que pode ser, como se diz, ela pode fazer do céu um inferno do céu. Tudo está na mente dela. No momento que ela aprende a mudar isso, a controlar isso, o resultado aparece muito mais rápido e o mais legal, dura por muito mais tempo. Eu sinceramente até hoje não conheço ninguém que faça esse trabalho que eu faço. Já vi psicólogo tratando pessoas que têm pânico, já vi psicólogo tratando pessoas que têm ansiedade, já vi psicólogo tratando pessoas que têm sentimento de sensação de depressão, já vi outros profissionais, instrutores tentando resolver isso com mais aula prática, já vi pessoas tentando fazer isso sozinha, mas sem êxito, sem resultado. Mas sinceramente, enquanto não identificar a causa, tu não vai ter 100% de resultado.
E quando eu digo 100%, é um aproveitamento melhor. No momento que tu identifica a causa, o problema, fica muito mais fácil. Por isso que eu me disponho a ajudar essas pessoas. E às vezes eu não tenho como fazer isso. Aqui nem aqui, agora temos um grupo de várias pessoas. Eu não tenho como saber como a Silvana, como a Edilene, como o Chico e assim por diante está acontecendo, está se passando na mente delas. Eu simplesmente tenho que pegar a pessoa num a um, olhar olho no olho, ver o que é. Porque uma coisa é o que sai pela boca, outra coisa é o que o corpo fala, o que o corpo diz. Tem pessoas que querem realmente alguma coisa, mas estão dizendo assim: tu quer alguma coisa, fulano? Quero. Tu não vai fazer mais? Não. E é simples, às vezes é pequeno detalhe, mas acontece isso realmente. Tá me entendendo? Se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e que eu vou te responder. Algumas pessoas têm esse sentimento, têm essa situação e nem percebem. Essa é a pior ainda. Eu já vi lá, como eu tenho, às vezes pessoas mandam mensagem no privado ou nos grupos, tem pessoas que pagaram 110 aulas práticas, 110 aulas práticas, o normal é 20. Essa pessoa pagou quase 6 vezes mais de aula prática, não teve resultado. Não. E aí eu te pergunto, se ela contratar mais aula prática, ela resolve o problema dela? Já ficou mais do que visto que não. Tem pessoas que aprovaram 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes e elas ainda não conseguiram achar a solução. Então, que se tu tá numa dessa situação, se tu passou por esse processo, o que deve fazer? Entrar em contato comigo no direct, que junto a gente vai achar a solução. Outra coisa, agora, segunda-feira, para quem tiver no grupo do WhatsApp, grupo VIP exclusivo, que eu criei para mais uma semana do Você Aprovado na CNH. O que é isso? É um evento 100% online, onde eu vou ajudar aquelas pessoas que estão travadas, bloqueadas, a resolver isso dentro da mente delas. Eu vou dar uma oportunidade dela simplesmente perceber como dar solução no problema dela. Vai ser uma oportunidade inigualável. Eu já tenho feito várias, já estou acho que na 4ª edição da semana Você Aprovado na CNH desse evento. E aí tem tido excelentes resultados. Até depois que acaba a semana, tem pessoas mandando mensagem que viram o conteúdo, colocaram em prática e para essas pessoas deu resultado. Claro que, como eu disse, não vai ser todo mundo, porque se tu tá aqui agora, se tu viu esse vídeo, tu percebeu que nem sempre é tão simples para quem não sabe aonde é a causa, para onde é o problema. Então não adianta, é aquela pessoa que já fez de tudo, mas não conseguiu dar solução, porque talvez ainda o tudo dela não seja suficiente, ou tudo dela não seja direto na causa, direto no problema. Então eu tô aqui para te ajudar, para te auxiliar. Segunda-feira, às 20 horas, só para quem tiver nos grupos de WhatsApp, vai receber o link, vai participar de uma aula exclusiva, onde eu vou te mostrar uma oportunidade de resolver de uma vez por toda, de acabar com essa história de reprovei, com essa história de tem medo de dirigir, de não é pra mim, de um monte de coisa, ok? Então faz o seguinte, aqui na minha bios deve estar lá o link, ou me chama no direct que eu passo para ti o link para a semana Você Aprovado na CNH e tu vê como eu posso mudar a tua mente e tu já ter resultado. E como algumas alunas dizem, eu não sou fraco, eu venho para dar solução, eu venho para resolver o problema. Não importa quanto tempo isso vai levar, é o meu compromisso contigo, é isso que eu quero. Por que eu faço isso? Cara, porque sinceramente chegou uma época da minha vida que eu me apavorei com o índice de reprovação. E eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas em um menor tempo possível, elas tivessem resultado e levasse isso para a vida delas. Então, como eu sempre digo nos meus cursos, nos meus treinamentos, nas minhas aulas, eu não ensino só ser aprovada. Eu não ensino perder o medo de dirigir. Tudo que eu ensino é uma mudança de vida. Depois que tu aprende, tu começa a viver de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente. Eu quero te mostrar a leoa, o poder que tem dentro de ti. Para isso, tu só tem que te permitir e chegar até mim, fazer a pergunta certa na hora certa, ok? Então,
entra lá no grupo do WhatsApp, vamos para mais uma semana você aprovado na CNH. Segunda-feira às 20 horas vai ter a primeira aula ao vivo da semana. Vai ser uma semana inteira recheada de conteúdo. Cada vez eu dou tanto conteúdo que às vezes a aula era que nem agora para durar questão de minutos. Eu vou lá para 1 hora e pouca. Já teve aulas que eu dei 2 horas de aula direto. Eu sei que às vezes se torna muito cansativo, mas é que eu quero passar todo o conteúdo que eu tenho, todo o conhecimento, para que tu dê um estalo e diga, cara, é isso mesmo que eu preciso fazer para mudar a minha vida, ok? Um grande abraço, um bom final de semana para ti e te vejo na segunda-feira às 20 horas lá para quem tiver no grupo do WhatsApp. Grupo VIP exclusivo para te ajudar a ser aprovado e perder o medo de dirigir. Um grande abraço, um grande beijo no coração e até lá. Até mais.